Oi, oi, pessoal. Boa noite. Vamos lá, todo mundo entrando. Estamos esperando a Larissa também. Oi, oi. Oi, Estou falando para o pessoal aqui que a gente teve uns probleminhas técnicos e vamos fazer pelo método normal, mas vai ter live, não vai tem como a gente ter, escapar, tem que ter, uai. né? Então vamos lá, pessoal. Boa noite, bem-vindo todo mundo que está aí, né? Mais uma segunda aqui no projeto com os especialistas e hoje eu tenho o prazer de trazer a Larissa, que é minha amiga querida, antes de tudo, e que trabalha muito aí com essas dietas, né? A Larissa é nutróloga, que nem eu, e convidei ela para a gente conversar sobre dietas cruas e ossos recreativos, né? É um tema que vocês me pediram muito e que eu acho que ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. Lari, obrigado pela presença, obrigada por ter né, aceitado esse convite. Se apresenta aí pro pessoal, fica à vontade. Imagina, obrigada a você pelo convite para falar sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Ontem mesmo a gente lançou a ação beneficente justamente para falar sobre esse tema. Eu realmente sinto prazer em falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Bittencourt, sou veterinária. E desde a da época que eu formei, eu já trabalho na área de nutrição pet, né? E aí, ao longo dos anos, eu vim ganhando experiência em outras áreas também que acaba que está dentro da nutrição, né? E hoje eu falo que eu não sou mais uma veterinária nutricionista, eu não me intitulo mais nutricionista ou nutróloga, nada disso. Eu acho que eu estou mais dentro da medicina integrativa, Com certeza. que é a questão da gente olhar o paciente como um todo, né? Quando a gente olha o paciente, eu não olho um rim, eu olho o paciente, né? Sim. Se o paciente, por um acaso, tem algum problema hepático, eu não vou olhar só para o fígado dele, eu vou olhar para o animal como um todo. E é isso justamente que é a medicina integrativa, né? Eu acho que acaba que eu meio que me vejo em você, assim, você começou antes de mim nesse mundo, né? A gente se conheceu no meio do caminho. Acho que sim, acho que sim. E acaba que é meio que isso mesmo, a gente vem pela nutrição e aí você começa a ter essa visão diferenciada, né? É, A a gente começa a se apaixonar por esse visão mundo. uma visão mais sistêmica mesmo, né? A gente vai aprendendo e vai vendo que, na verdade, tá tudo interligado. A gente não, infelizmente, quando a gente realmente quer resolver o problema, né, do nosso paciente, a gente tem que olhar tudo, Sim, né? com certeza. Então vamos lá, né? Que a gente tem Ah, pouco tempo aqui, parece que uma hora é uma eternidade, não é nada, né? E a gente tem muita coisa para falar hoje. exato. Então vamos lá. Vamos começar, Lari, falando para o pessoal o que, que é, né, a dieta crua, que muita gente fala, e existem várias modalidades dela, então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente aí. Beleza. Bom, a dieta crua, ela tem dois bracinhos aí, né? Ela pode ser tanto crua com ossos ou crua sem ossos. A dieta crua, ela defende, ela tenta imitar a dieta que o cão e o gato teriam na natureza, né? Se eles estivessem livres e tendo uma vida selvagem. Então, a base da dieta crua, o próprio nome já diz, são ingredientes 100% crus, principalmente fontes proteicas, né? Carnes cruas, ossos carnudos, a gente vai falar aí ao longo da live o que são cada um desses ingredientes, vísceras cruas e, já dando um spoilerzinho, existe uma modalidade de dieta crua que se chama BARF, que na BARF tem uma porção de vegetais que a gente pode incluir na dieta, né? E existe também, Shelly, a dieta majoritariamente proteica, né? Ela é 100% proteína animal, que é conhecida como a dieta Raw Mini Bones, que significa ossos carnudos crus, e Tá? que acho que é a que mais se assemelha à dieta dos lobos, né? Que são os ancestrais dos nossos cães. Sim, legal. Existe uma idade que a gente pode iniciar, porque eu sempre falo pro pessoal aqui que a dieta natural hoje em dia, a gente já tem canil que desmama filhote na natural.
né? Não tem essa história de que precisa deixar crescer, desenvolver, enfim. Na crua, é da mesma forma? É qualquer idade? Como é que funciona isso, a introdução? Sim, com certeza. É só se a gente parar para pensar como eu defendo a alimentação ancestral de cães e gatos, se a gente for olhar como que eles então fariam esse desmame na natureza, eles não teriam a oportunidade de passar por uma papinha de desmame, né? E Exatamente. nem por uma ração de filhote. Então, eles já sairiam do período ali de amamentação e eles já iriam diretamente para a sua dieta natural. Então, é super possível um cão filhote sair do desmame e já passar para a alimentação natural crua. O que eu sempre falo, né? Como os cães, obviamente, por mais que a gente tente imitar a alimentação ancestral do cão e do gato, o lobo que está lá solto na natureza, ele tem, obviamente, particularidades completamente diferentes do cão que é domesticado, Sim. né? Então, como a gente não pode também ser muito radical nesse sentido. Porque quando o filhotinho passa ali do desmame e a gente começa a poder introduzir alimentos frescos para ele, eu sempre recomendo que faça de uma forma coerente ali a idade dele e o estado que ele está. Então, eu já participei de alguns desmames de animaizinhos, pacientes meus mesmo, e eu tive 100% de aprovação aí dele, tive 100% de sucesso, só que a gente fez sim um modelo de AN crua, né? Assim, preparado especialmente para o filhote, triturado, em pequenas quantidades, várias vezes ao dia, né? A carne moída, o frango moído e etc. Mas é possível sim o cão sair da amamentação e ir direto para a alimentação natural crua, contanto que seja feita da forma correta e com acompanhamento. Com acompanhamento veterinário, gente, sempre. Sempre, porque nesse período que o filhote está é crucial, né, para o bom desenvolvimento dele. Primeira fase do desenvolvimento dele é justamente quando ele está ali saindo da amamentação e indo para a alimentação que ele vai ter ao longo da vida. Se nesse período a gente cometer erros, esses erros podem acarretar danos irreparáveis. Sim. Entendeu? É o que eu falo muito também, quando o pessoal, mesmo na cozida, né? A gente sempre fala que precisa de uma orientação, precisa de uma suplementação, mas no filhote isso ainda é mais sério, senão a gente pode comprometer o crescimento dele, né? Muito sério. Acontece que eu até esses dias não, já tem um tempo, né? Uma seguidora veio compartilhar comigo o caso dela. Ela comprou um filhote e, assim, logo assim que o filhote chegou na casa dela, né, com 2, 3 meses, ela passou o animal, então, para alimentação natural. Se eu não me engano, foi crua. Eu não lembro, tá? Com detalhes. Ela chegou até a passar com um especialista no assunto. Só que eu não, assim, eu não conheço a pessoa, não sei de detalhes. Não é todo profissional que trabalha com nutrição que tem uma experiência boa com filhotes, porque é muito específico. Eu mesma fui ganhar experiência, confiança em trabalhar com filhotes há pouco tempo. Porque você sabe, são detalhes assim, muito Sim, minuciosos mesmo, que a gente precisa ter uma dosagem muito certa de mineral, de fonte exatamente. proteica. Se a gente coloca a mais ou a menos, a gente coloca tudo a Já era, perder. né? E esse caso desse animalzinho, dessa seguidora que compartilhou comigo o caso, foi justamente aí. Eu acho que teve uma falha na dosagem de alguns minerais, principalmente cálcio e fósforo, e o animal acabou desenvolvendo uma doença por conta da deficiência desses minerais. Entendi. É muito delicado, né? Eu vivo batendo nessa tecla aqui, o quanto é importante, o quanto, quando a pessoa me liga querendo fazer para filhote, eu sempre converso muito, porque não dá para você fazer e a pessoa sumir, né? O filhote está crescendo, você tem que acompanhar de tempos em tempos, tem que remanipular a dieta, então não é para qualquer um, precisa estar Não, muito ciente, né? E a exato. pessoa topar. Uma coisa importante a falar aqui também sobre alimentação para filhote é que no início da vida do animalzinho, né, assim que a gente introduz ele na alimentação natural, a gente tem que recalcular toda a quantidade de 15 em 15 dias ou até semanalmente.
Dependendo da raça e do porte, né, o acompanhamento é ainda mais próximo. E até de acordo com o crescimento do animal, porque tem animal que vai. E tem animal que às vezes vai mais devagarzinho, sabe? O desenvolvimento, vai ganhando peso. Sim. Animais de porte miniatura é completamente diferente. Animais de porte grande, você tem que praticamente recalcular tudo dentro de 7 em 7 dias, sabe? Sim, com certeza. Bom, vamos voltar então para as dietas cruas, senão outro dia a gente faz uma live só de filhote. Vamos lá. Eu vi até que já mandaram uma perguntinha aqui sobre isso. Qualquer animal, qualquer raça, pode comer a hiene crua e principalmente a com ossos, que já mandaram uma perguntinha aqui sobre os braquicefálicos, né? Para quem não sabe, braquicefálico é os do focinho achatado. Sim, os bulldoguinhos, os shih tzus. Então, Isso. eu costumo falar que toda a alimentação natural crua com ossos, ela está para todos os cães. Mas nem todos os cães estão para alimentação natural crua com ossos. Porque não estou falando no quesito de raça, como você perguntou se todo cão, toda raça pode comer Uhum. cru com ossos. Sim, todo cão, independente da raça do animal, ele pode sim se alimentar à base de alimentação natural crua com ossos. Porém, o que vai determinar se esse cão está apto ou não é o estado de saúde dele, é o estado dele, né? Então, eu tenho pacientes que são braquicefálicos, pugs, que são aqueles com focinho, né, praticamente Para negativo, dentro. que se alimenta com alimentação natural crua com ossos há muito tempo, se dá super bem, bulldogs franceses, shih tzus, e eu já tenho pacientes que são de raças golden, labradores, yorks, que a alimentação natural crua com ossos não foi uma boa opção por questões individuais, né, do animal. Sim. Geralmente, a alimentação natural crua com ossos, elas existem sim algumas contraindicações, a gente vai falar sobre elas, mas às vezes cães que têm alguma deficiência ou algum probleminha gástrico, e por conta disso não seria uma boa opção oferecer ossos na dieta, porque realmente a alimentação natural crua com ossos, ela requer uma boa saúde gástrica. Se a gente não Tá. tem isso, acaba que o ideal é a gente fazer uso. Pode ser oferecida a dieta crua, tá? Mas Carnes sem. cruas, vísceras cruas, vegetais, etc. Porém, ossos não indico. Então vamos lá. Eu tô com a minha cola aqui, gente. Fizemos um roteiro, porque é muita coisa pra gente falar. Mas já que falamos das contraindicações, então vamos lá, Lari. Vamos falar para que animais ela seria contraindicada, então. Bom, vamos lá. Animais que têm algum problema gástrico, né? Que não tem a sua saúde gástrica em dia. Deficiência enzimática, uma má digestão. Cães idosos que... A gente está falando da alimentação natural crua com ossos, né? Cães Sim, idosos que têm problema dentário, ou até cães que não são idosos, mas que têm doenças dentárias, né? Gengivite, ou então alguma periodontite grave, e acaba que o dente fica amolecido, então mastigar ossos não é uma boa ideia, tá? E falando de alimentação natural crua de forma geral, acredito que animais extremamente imunossuprimidos. tá. Eu acredito, Tchelle, não sei se você concorda comigo, isso é como é que se diz? Uma opinião minha, talvez, né? Uma preferência minha, de animais extremamente imunossuprimidos, não trabalhar com a crua. Preferir trabalhar com a Sim. cozida, que eu acho que, de certa forma, mais Por mais que a segura. gente faça toda a profilaxia, né? Exato. Por mais que a gente faça toda a profilaxia, por mais que a gente passe as proteínas, né, cruas por congelamento profilático, etc, etc, tem ali todas as boas práticas de manuseio, mas para o imunossuprimido, o mínimo, né, que É pode muito, né? ser é muito, né? E Concordo. já aproveito e já falo que cães perfeitamente saudáveis, né, que têm uma boa digestão, que são capazes de digerir ali ossos carnudos, digerir a carne crua e etc., eles são capazes de muito mais do que vocês imaginam, na verdade, né? Cães, eles têm a capacidade de digerir os ossos perfeitamente, sendo sempre oferecidos crus. E na natureza, se a gente realmente parar para pensar, o lobo, quando ele está à procura da sua caça,
Se por um acaso ele encontra no meio do caminho uma carcaça de algum animal que já veio a óbito há alguns dias e já está entrando ali até num período de decomposição, Hum, normalmente eles comem essa Homem, né? presa, né? E o Sim, organismo eu até costumo, quando o pessoal às vezes pergunta para mim muito de fruta cítrica, né? Eu falo, gente, na natureza eles enterram o osso para comer podre. Então, o que que é uma frutinha cítrica para esse estômago, né? eles têm plena Então, capacidade de lidar muito de bem digestão. com esse tipo de coisa, né? Com a proteína, inclusive já passando ali. Não Do significa que ponto. você vai oferecer a passada, você não precisa fazer isso de maneira Sim. alguma. Mas é só para mostrar para vocês que o cão, ele é capaz de muito mais que vocês imaginam. Né? Muita gente tem receio de oferecer alimentação natural crua, porque a carne crua vai oferecer algum risco. Fala, gente, não é bem assim. A gente comprando a carne, né, num local de confiança. Eu sempre falo para as pessoas, escolha um lugar para você comprar a comida do seu animal, o lugar que você compraria para você, por favor. Acho que isso é um, Sim, né? Tem sem boas dúvidas. práticas de manuseio, faz congelamento profilático e não existe esse risco todo que as pessoas pensam que tem. Falam, né? Exatamente. Eu vi até que mandaram uma perguntinha aqui, falando justamente sobre isso, né? Que compra osso duro no açougue e que esse osso vem com um pouco de carne, que ela costuma dar uma pré-cozida. Então já vamos falar sobre isso, Lari? Nada de pré-cozido, gente. De maneira alguma. Primeira coisa, preparo da crua é o que a gente está falando, né? Congelamento profilático. Exato. Vamos falar então dos principais cuidados com a dieta Para poder. crua, tá? Isso. Boa. Quando a gente fala em oferecer dieta crua para cães e gatos, a gente tem alguns pontos aí, alguns cuidados que a gente precisa ter. O primeiro cuidado é na fonte que você vai comprar essa proteína, essa carne crua. Já que a dieta crua, ela tem 60, 70% dela é composta por proteína, então a gente vai falar das proteínas. Primeira coisa é você ter uma boa fonte, né, para você comprar essa proteína. Segunda questão é você passar toda essa proteína, toda essa carne por congelamento profilático. O que seria isso? Você vai submeter a carne que seu animal vai consumir crua durante um período no congelador, num freezer, né? O ideal mesmo seria um freezer. E esse período congelado, a gente vai conseguir conferir segurança à oferta dessa proteína crua. Durante esse tempo que ela vai ficar ali congelada, qualquer tipo de substância, micro-organismo que possa existir ali, vai ser totalmente exterminado Terminar. durante esse congelamento. Dessa forma, a gente consegue oferecer a carne crua para os animais de forma segura. Legal. E Tá? aí, quando a gente fala de ossos, que nem o pessoal às vezes fala, ah, mas eu só joguei uma aguinha quente, eu só dei aquela escaldada. Gente, osso não, é sempre cru, né? Exato. Terceiro cuidado aí que a gente tem que ter com dietas cruas é quando, se por um acaso você quer oferecer dieta crua com ossos, os ossos, por favor, gente, sempre crus. Jamais ofereça Sim. osso cozido para o animal de vocês. O osso cozido, ele não só é estritamente proibido a oferta para cães e gatos, como ele é muito perigoso. E ele pode, inclusive, trazer nocividades, entendeu? A saúde dele. O cão e o gato, ele não tem capacidade gástrica de digerir osso cozido. Porém, ele Muda a estrutura, né? muda totalmente a estrutura. O osso, quando ele é cozido, ele tem uma alteração na sua estrutura física e química ali que não permite ser digerido pelo cão e pelo gato. Por mais que ele tenha uma saúde gástrica perfeita, entendeu? Ele realmente não consegue ser digerido. E já é completamente diferente com a oferta de ossos crus. Eles conseguem fazer a digestão normalmente, como ele faria de um legume, de um tubérculo, tá? Eu vi que a Renata falou aqui que o osso cru não é para dieta, é só para roer. Mas mesmo assim, mesmo quando a gente dá, né, os recreativos que a gente vai falar deles, são sempre crus, né? Sempre, inclusive o recreativo. Principalmente o recreativo. Por causa Porque senão né? Porque pode lascar, né? exato, porque como o cão ele vai roer, pode acontecer de sair lascas.
Se por um acaso ele engolir essa lasca, é preciso que essa lasca seja digerida. Sim. Entendeu? Se você cozinhar esse osso, se por um acaso entrar alguma lasca para dentro, ele não vai conseguir digerir. Essa lasca ela pode vir a perfurar, né, o estômago, o intestino, alguma parte do trato digestivo, ou até mesmo obstruir. E aí a gente vai ter um problema muito maior, né? Muito maior. Exato. Muito bem. Então, a gente falando dos ossos, né, a gente confunde um pouco, porque às vezes a gente escuta falar osso carnudo, tem hora que a gente escuta falar osso recreativo. Qual a diferença aí? Vamos entender essa parte melhor. Maravilha. É muito simples. O osso carnudo, ele entra na refeição do animal. Ele é uma fonte de alimento para o animal. O osso carnudo, ele geralmente é menor e o animal, ele mastiga o osso carnudo e engole, tá? Então, Tá. o osso carnudo faz parte da refeição. O osso Uns exemplos, Lari, para a gente entender o que é um osso carnudo. tá. Asas de frango, pé, praticamente todas as partes de frango, tá? Asa, pescoço, dorso ou a carcaça, pé de frango. O que mais? Eu já falei quase tudo, né? Aí, Peito, né? O peito é peito, carnudo ou é para recreativo? não, toda parte do frango é carnuda. Toda Tá. parte do frango é osso carnudo. Eu vou falar para vocês, a grande diferença do osso carnudo para o recreativo é que o recreativo, ele geralmente ele tem que ter, é obrigatório que ele tenha o tamanho mínimo da cabeça do animal que vai roer, tá? Legal. Então, se a gente tem vamos lá, um shih tzu, tá? Que a cabecinha do shih tzu é o quê? Mais ou menos assim? Sim, pequenininho. O osso recreativo tem que ter, no mínimo, o tamanho da cabeça do shih tzu. Tá entendendo? Tá. O osso carnudo, como eu falei, ele vai participar da refeição do animal. Então, ele tem que ter um tamanho que o animal consiga mastigar. Então, como eu falei, praticamente todas as partes de frango, pato, peru, codorna, que é cabeça, pescoço, asa, pé, o próprio dorso, ou então até a carcaça inteira. Para cães grandes de porte Grandes. grande, a gente pode oferecer a carcaça inteira do animal, tá? Aí outras Tá. opções de ossos carnudos de outras espécies. Vamos lá. Cauda de boi é uma opção para cães de porte grande. Pé de porco também é uma opção para cães de porte grande. Pedaços de leitão, costela, tá? Costela de leitão rola. Mas isso para animais grandes, tá? Bem grandes, tá. De porte grande. Carcaças inteiras de coelho, ou pedaços de coelho. Tá. A própria rã também. E pedaços de carneiro, cordeiro, costela de carneiro ou de cordeiro, pescoço também, pescoço de leitão, pescoço de carneiro. Enfim, essas são algumas das opções que a gente tem aí de ossos carnudos. Tá? Legal. E aí, Lara, existe a diferença de você colocar esse osso inteiro na dieta? Ou, por exemplo, aquele animal, depois você vai falar um pouquinho pra gente disso, né? Que às vezes o animal tem que se acostumar com essa dieta. Ele nunca viu um osso, ele não sabe o que é aquilo. Mas tem pessoal também que manda moer isso, não tem? tem gente que prefere oferecer moído. Pode, não é proibido, não. Tem gente que tem um animalzinho braquicefálico e que quer oferecer a dieta crua com ossos, porém não tem o receio de oferecer o osso inteiro para ele mastigar. Então a Tá. gente recomenda que ela ofereça ele moído, Moído. né, triturado. Certo. Só que jamais o osso triturado ou moído, ele não deve passar por cozimento Tá. também. Ele vai ser moído cru mesmo. Ele vai ser moído cru e vai ser oferecido cru. Jamais cozinhe ossos triturados, ossos moídos ou então cortados em pequenos. Tá bom? Perfeito. Legal. E aí, os recreativos, então, regra básica, maior do que a cabeça. Exato. Né? Exato. E aí são outras partes. Oi? São outras partes que a gente dá, não são essas que você falou. Não. Eu vou dar alguns exemplos aqui de ossos recreativos, tá? Fêmur bovino ou suíno, canela de boi ou canela suína. Para cães pequenininhos, dá até para oferecer o pé de porco para ele roer a carne, sem a carne, só o osso. Dá para oferecer também a rótula bovina ou a rótula suína, também dá para oferecer.
E para cães pequenininhos, até dá para oferecer pedaços, mais ou menos assim, sempre respeitando o tamanho da cabeça do cão que vai roer, de costela bovina. Como a costela Tá. bovina é muito grande e é grossa, se for um cãozinho pequenininho ali de 3, 4, no máximo 5 quilos, você pode pedir para cortar um pedaço mais ou menos desse tamanho assim, da costela bovina e dar para o animal roer, tá? E Tá. uma E outra só pode falar. Uma outra observação sobre o osso recreativo, o próprio nome já diz, né? Ele é recreativo, ele não é para você deixar lá para sempre, para o animal roer, para todo sempre, sem supervisão. Muito pelo Supervisão. contrário. Eu costumo falar que da mesma forma que a gente coloca uma criança para brincar no parquinho, né, com vários brinquedos, etc., e a gente fica de olho nessa criança, quando você submeter o seu animal a roer ossos recreativos, o ideal é que você faça essa oferta de maneira supervisionada. Sempre Sim, supervisionada e com tempo limite também. Não é para o animal ficar roendo aquilo ali para sempre. Por quê? Primeiro que aquilo é viciante, o animal obviamente vai amar aquilo ali, ele, né? E ele vai querer ficar ali para sempre. E justamente por esse excesso de roer esses ossos, pode acontecer fratura dentária, desgaste do esmalte do dente. Então, eu recomendo cerca de 30 a 60 minutos de ossos recreativos, uma, duas vezes na semana. tá. E o osso recreativo não necessariamente o animal precisa estar na dieta natural, né? A gente pode ter um animal que come ração e a gente oferece o osso mesmo assim. Pode, pode. Muita gente tem essa dúvida, né? Se o cão só pode ter acesso a algumas coisas, assim como osso recreativo, como alguns Sim, alimentos funcionais, né? Só se ele tiver sim. alimentação natural. E, na verdade, ele pode, mesmo ele se alimentando de ração, ele pode sim receber ossos recreativos esporadicamente, não vejo problema. Sempre supervisionado. Legal. Ah, cadê? Acabei de ver uma pergunta legal aqui. Aproveitar o bonde. A Jaque está perguntando se você concorda em oferecer chifre de boi como osso recreativo. Então, sim, sim, eu gosto bastante do chifre. Inclusive, eu tenho vários aqui em casa. Eu tenho uma cesta aqui em casa cheia de chifre de boi e de casco. Eu concordo, eu gosto bastante de oferecer esse tipo de. Não chega a ser um petisco, né? É uma distração para os cachorros. E realmente Sim. é uma beleza. A hora que eu vejo que Mas ela da mesma forma, né? Supervisionado, com tem tempo, né, limitado, da mesmo jeitinho, porque ele também é duro, né? muito duro, exato. E eu vejo assim, as minhas cachorras, por exemplo, que são de porte médio para grande, quando o casco ele já começa a ficar muito moído, sabe? Já tá assim, já tá fácil até de quebrar, porque elas vão roendo, 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 e ele vai ficando cada vez mais fino, né? E mais fácil de quebrar. Já chegou a vez de eu pegar o chifre e quebrar ele na minha mão. Eu pego e jogo fora. Eu pego ele e jogo fora. Sim, que aí começa a ficar perigoso, né? E aí ele começa a soltar lascas, né? A Pipoca mesmo, uma das minhas cachorras, já destruiu um chifre e ficou cheio de lasca, sabe? Cheio de pedaços de chifre no meu tapete. E aí, quando chega nesse ponto dele ficar meio até esfarelento, eu já pego e já jogo fora e pego um novo e dou, entendeu? Legal, perfeito. Deixa eu seguir aqui, ver se eu não estou esquecendo nada da minha cola, gente. Lari, se você lembra de alguma coisa importante, fale também. Eu acho que se você quiser, pega um tema aí que a gente ainda não falou, e aí a gente pode responder na pergunta do pessoal aqui, que tem O muita. pessoal também. Ah, uma curiosidade, né? Que eu também vejo que é bastante polêmico isso que o pessoal pergunta. Eu coloquei aqui para a gente lembrar dos peixes, que a gente também pode dar, né? Sim, A sardinha, ela conta como um osso carnudo, como é que ela entra na dieta? O peixinho cru. E os ovos, né? Que é super polêmico também. Ovo cru, pode, não pode? vamos lá, então. O peixe, ele pode entrar assim como um osso carnudo, tá? Mas eu gosto muito de individualizar todas as minhas recomendações, né? Então, eu tenho pacientes em que eu prefiro deixar o peixe como uma opção de carne, tá? De proteína, de carne desossada. Dependendo do paciente, né? E já para outros pacientes, eu recomendo peixe
para entrar realmente nessa categoria de ossos carnudos. Lembrando que todos os peixes podem ser oferecidos para cães, inclusive o peixe inteiro, não é necessário eviscerar, tirar a cabeça, Tirar a espinha. Não, você pode oferecendo cru, você pode oferecer o peixe inteiro perfeitamente. A questão é mais a aceitação do animal, tá? Tá. E aproveitando que a gente está falando de peixe, a sardinha, ela é a queridinha dos peixes, né? Sim. Como fonte proteica do mar, vamos lá. E a sardinha, ela é muito forte, né? Ela é muito densa nutricionalmente falando. Então, para a introdução da sardinha, é muito importante que seja de forma gradativa no animal. Porque no início ali da oferta da sardinha, se você já pegar e oferecer sardinha todos os dias, logo de cara, em grandes quantidades, o animal ele pode ter um desarranjo significativo. Tá? Tá. Pode rolar uma diarreia, pode rolar alguma alteração gástrica e tal. Nada demais, a gente consegue reverter. Mas é justamente Sim. porque é um alimento diferente, é um alimento forte, Uhum. denso e precisa de uma adaptação. Legal. E os ovos? Então, os ovos, pessoal, eu sou fã de ovo como alimento, não só para cães e gatos, mas até para mim. Eu praticamente como ovo todos os dias. Eu já até fiz live no meu Instagram só sobre o ovo. Trouxe uma zootecnista amiga minha que é especialista nisso. Legal. E o ovo, primeira coisa, você pode sim oferecê-lo cru, tá? Ou cozido, da maneira que você preferir para o pet. Antes que já perguntem aqui sobre o perigo da Da infecção salmonela? dela, vamos desmistificar isso, povo. A salmonela é um camarada ou uma camarada que mora já no sistema gastrointestinal de cães e gatos, tá? A Sim. salmonela está presente no ambiente onde seu animal anda, no chão, na grama, na terra, no parquinho onde você leva ele. Então, a salmonela já é um habitante natural ali do intestino do animal. E o animal, ele aprendeu a conviver com ela muito bem. E ele não desenvolve a salmonelose, né? Ele não tem, como é que se diz? O risco de desenvolver a salmonelose como a gente tem. Sim. Justamente por esse fato de ser uma substância, né? De ser um serzinho ali que já faz parte da flora bacteriana, né? Intestinal de cães e gatos, eles aprenderam a conviver com ele. Isso não gera nenhum risco para a saúde deles, tá? Então, ter a salmonela presente no intestino não significa ter salmonelose. Sim. Tá bom? Não tem a doença, né? Só Então, tem sabe, o. a salmonela é o parasita e a salmonelose é a doença. Cães e gatos imunocompetentes, né? Cães e gatos, na sua grande maioria saudáveis, eles não têm nenhum risco de desenvolver a salmonelose, tá? É diferente da gente, nós humanos. Se a gente, por um acaso, ingerir algum alimento com a salmonela, como a gente não tem ela como um habitante natural do nosso microbiota intestinal, a gente provavelmente vai acabar desenvolvendo a salmonelose. Legal. Tá? Dos ossos recreativos, eu acho que a gente já falou de frequência, de quem pode ou não pode, de que tem que fazer o preparo, né, antes de ofertar. Agora, uma dúvida que eu vi que surgiu bastante. Quando a gente oferece o osso recreativo, seja para o animal que come a N ou que come ração, ele substitui uma refeição ou a gente oferece ele como um lanchinho, digamos assim? Ele nem substitui uma refeição e nem substitui um lanche, porque ele não confere caloria. Ele Tá. não vai conferir caloria para o animal, né? Obviamente, assim, tem que ver muito bem esse osso recreativo, ele tem muita pedaço de carne nele. De carne. Porque a carinha do osso recreativo, gente, não é aquele osso marrom, não, pelo amor de Deus, tá? A gente tinha programado, gente, um monte de imagem legal. Eu vou fazer o seguinte: depois da live, eu vou colocar elas todas disponíveis nos stories. Isso. E aí eu marco a Larissa também, a gente compartilha para vocês verem que tinha foto de pratinho, foto de preparo, dos ossos, estava super legal. A gente você posta aí as fotos que eu te mandei, dos pratos, dos exemplos, etc. Mas voltando para os ossos carnudos, a carinha do osso carnudo, gente, é o osso
é fresco, é aquele osso que tem pedaços de carnes ainda, né, nos cantinhos dos ossos. E, e aí, se realmente tiver muita quantidade dessa carninha, o animal, obviamente, ele vai pegar essas carninhas e vai engolir, não tem problema nenhum. Sim. Aí, obviamente, ele vai ingerir um pouquinho ali de caloria, mas jamais, de maneira alguma, o osso o osso recreativo, ele substitui uma refeição ou um lanche, ou um agrado. É mais uma Entendi. questão de distração para o animal, para ele gastar energia, para ele colocar em prática aquilo que ele nasceu para fazer. Ali é na natureza. Exato, que é ruim. Todo mundo que pratica a dieta crua, eu acredito, né? Todo mundo tem esse cuidado de tentar trazer para o animal o que ele teria na natureza, né? Respeitando a sua espécie, respeitando então a sua natureza, a sua fisiologia e biologia. Então, oferecer algum osso para ele roer faz parte também desse processo. Faz parte dessa questão do respeito que a gente tem por ele como cão, como carnívoro, né? E a Sim, oferta de ossos recreativos, ela é tão importante e recomendada para cães quanto para gatinhos, sim. Isso tá? que eu ia te perguntar. Também gatinhos que aceitem, né? Que é mais difícil a introdução, É. mas também pode. Pode sim. Assim, gatinhos, eu acho que dá pra gente falar sobre uma live só sobre gato, né? Pode. Ou Sim. bicho, ou bichinho Difícil. complicado, difícil, complexo. Eu até gravei hoje os meus gatos se alimentando, depois eu vou tentar postar. E assim, é muito engraçado a gente ver gato comendo, porque ele nunca vai com aquela vontade de comer o pote como o cachorro vai. Não, Pelo menos os meus 6, não. acho que nenhum. Eu acho que o cão, ele vai com aquela vontade, aquele apetite. O gato, ele é tão pleno, ele tem tanta certeza de que no dia seguinte ele vai ter acesso à comida, eu acredito eu, né? Que ele olha aquela comida assim e ele... Ah, depois eu como a hora que eu quiser. E aí deixa os donos de gatos desesperados, né? Achando que não vai Sim. comer, que isso, que aquilo. E na verdade, gente, o gato, eu costumo falar que ele é pleno e ele é autossuficiente. Se você começa a impor muito pro gato, impor que ele faça isso, que ele coma aquilo, esquece. Esquece. Esquece, não, desiste. Você não pode impor nada para gato. Você tem que. Ele manda em você, pronto, aceita que dói menos, entendeu? Verdade. Bom, tô vendo aqui que temos já pouco tempo pelo meu relógio. Vamos responder pergunta? Vamos. Você cronometrou a hora que a gente entrou? Que com aquele negócio de entramos, não entramos. Eu tô olhando aqui, eu acho que tem uns 15 minutos. Gente, se derrubarem a gente volta. Volta. Até porque, antes da gente começar a responder as perguntas, eu acho que eu tenho uma coisa para falar muito importante, que é Pode sobre falar, fica à a vontade. adaptação. É sobre a adaptação Bom, e produção da dieta crua. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente precisa falar sobre isso, que é muito importante, é um assunto muito relevante quando a gente fala de dieta crua. Eu recebo hoje, Chay, como a modalidade, né, de dieta crua com ossos é a modalidade que eu pratico há muito tempo, eu falo muito sobre ela, eu compartilho muita informação sobre ela, porque é realmente um assunto que eu gosto de falar, tenho prazer em sim. falar e tenho segurança em falar também. Eu tenho muita gente me procura falando assim, doutora, olha, eu já passei uma vez na consulta nutricional, meu animal já faz alimentação natural cozida, mas eu quero passar meu animal para crua e eu quero passar na consulta com você. Beleza, aí a gente vai conversando. Só que a pessoa, ela olha todo mundo fazendo e acha que é fácil, e acha que é mole, né? Você adaptar um cão que comeu durante anos ração, depois de um tempo comeu durante um tempo a dieta cozida, e a pessoa acha que passá-lo para crua vai ser uma coisa mega fácil, afinal ele nasceu para comer carne crua. De fato, ele nasceu para comer carne crua, para mastigar ossos e para comer vísceras, carnes, enfim, tudo cru. Só que acontece que, como eu falei lá no início, a dieta crua está para todos os cães, mas nem todo cão está para a dieta crua. É preciso fazer um processo de adaptação.
o que eu vejo muito hoje, Shelly, eu acho que você deve ver também, é que os cães cada vez mais estão tendo problemas gastrointestinais. Sim, bastante. Né? Por conta de toda a vida que ele tem desde quando ele nasce. Então, hoje, qual é o cenário que a gente tem? São cães nascendo. Vamos falar do cão aí de canil, então, vai. Porque o cão que nasce para ser adotado na rua é uma variedade enorme de situação. Mas a gente vai falar Exato. do cão que nasce ali no canil. Ele nasce, ele é desmamado, logo após o desmame, ele vai para uma papinha industrializada. Às vezes, muitos canis nem usam papinha de desmame, vão direto para a ração úmida, né? Para a ração molhada, não é nem a ração Isso úmida. que eu ia falar, molhada. Pega a ração, joga água quente e oferece para o animal. Então, ele já recebe logo assim, no início da vida, ele já tem acesso a alimentos extremamente inadequados para sua espécie e para sua biologia. Fora o que geralmente canil já entra com giardia básico, porque acaba com a flora do filhote. Eu ia chegar nisso aí. Então, o animal sai do desmame, já vai para alimentação industrializada. O que eu vejo, tá, na grande maioria dos meus atendimentos, quando eu pergunto ali o histórico do paciente, aí a pessoa sempre fala: ah, olha, quando meu animal chegou para mim com cerca de 2 meses e meio, ele já veio com diarreia. E ele já veio, eu levei no veterinário e a gente já entrou com jardice. E aí, pá, primeira bomba. Aliás, segunda bomba. Primeira bomba foi a transição alimentar do desmame para industrializada. Aí vai, é um ciclo, né, Shelly? É um ciclo vicioso ali que começa desde ali dos primeiras semanas de vida. O animal ele acaba sendo submetido a várias situações em que a flora bacteriana intestinal é bombardeada com antibióticos, com corticoides muitas vezes, anti-inflamatórios. E aí esse animal vai crescendo, vai se mantendo ali numa dieta industrializada, numa dieta que por mais que, eu quero deixar bem claro aqui, eu acredito muito que as indústrias de alimentação industrializada, obviamente, elas melhoraram muito ao longo dos anos. A gente sabe que em termos de micronutrientes e até mesmo de macronutrientes, tem ali as quantidades mínimas necessárias. A gente sabe disso. A questão toda é a questão do apropriado, do adequado. O que seria ideal? O que seria o ideal para um cachorro, para um gatinho? Não é isso. A gente usa a ração, né, principalmente em abrigos e etc. A gente usa a ração como fonte alimentícia por ser, obviamente, mais prático. Mas para esses cãezinhos, assim, que é filho único ou para dentro de uma família que tem 2, 3 cãezinhos, é super possível a gente fazer desde o início uma alimentação natural. Não é um bicho de 7 cabeças, né, Shelly? Como todo mundo pensa. Muitas vezes, Lara, eu vejo que assim, e eu outro dia até foi meio polêmico na live que eu fiz com a Ju até, que eu falei, gente, ok, às vezes eu entendo que nem toda família consiga fazer 100% natural. A gente hoje já sabe que alguém mandou pergunta aí até de mix, né? A gente sabe que até o próprio mix a gente consegue melhorar muito a qualidade desse, né? Existem estudos que comprovam que só o fato de comprovam. E foi o que você falou, né? Não necessariamente o animal que vai ter que comer ração, seja parte da alimentação, enfim, ou mesmo que seja 100%, a gente não pode melhorar com os nutracêuticos e com petiscos naturais e com ossos recreativos. Então, eu acho que a gente tem que, dentro daquele contexto familiar, tentar chegar no melhor possível, né? Mas com certeza, eu acho que pelo menos assim, eu vejo que é uma crescente a preocupação das pessoas em melhorar a qualidade mesmo da alimentação dos animais, né? Cada vez mais. Eu fico feliz com isso, eu fico muito feliz com isso. Ao mesmo tempo, fico preocupada, porque as pessoas vão tentando fazer as coisas de qualquer maneira. Sozinhas. Vão pegando informações soltas, né? Que são informações complementares e não completas. E isso me preocupa. E a adaptação do animal para a dieta crua, depois que ele já passou por tudo isso que eu falei, né? Por várias bombas, assim, ondas durante a vida, ele teve várias ondas, né? A primeira onda é o desmame, a segunda onda é os 2 meses, é a crise dos 2 meses do filhote, que eu costumo falar, que ele faz diarreia. Pudera. Chega uma hora que o organismo dele está saturado. E aí ele tem que avisar, ó, não tá legal aqui.
E aí, ao longo da vidinha dele, ele vai tendo ondas, né, que vão bombardeando o sistema gastrointestinal. E aí a pessoa quer passar para crua. E aí fica na nossa mão, né? Fica na nossa É, mão essa responsabilidade de a fazer bomba. bomba, literalmente, de fazer o animal aceitar a dieta crua. Não é que ele não aceite, não é que ele não queira comer aquilo, mas a questão é que o organismo dele precisa estar adaptado. A deficiência enzimática é um fator, assim, uma situação que eu tenho visto em 70% de animal que vem para mim. O animal ele tem deficiência enzimática, tem deficiência de ácido clorídrico no estômago, o que impossibilita uma boa digestão. E por conta disso, a adaptação à dieta crua ela se torna desafiadora, mais complexa. E outra, acaba que se a pessoa não tiver um acompanhamento e não tiver calma também, porque as pessoas querem, hoje em dia, a gente... Hoje em dia o imediatismo tá muito, né? Tudo para ontem. Ontem, eu quero eu quero já introduzir alimentação natural, eu já quero que meu animal vire um carnívoro nato. Não é assim, não é assim. Se a pessoa, eu já falo logo, ó, se você tem pressa, aqui não é um lugar para você, porque eu não trabalho com pressa. Eu sou calma, a minha natureza é calma, você me conhece, você sabe. Eu sou calma, eu faço as coisas com calma, então assim, eu não consigo nem acompanhar um tutor que tem pressa. Não consigo. Uhum. Não dá. Entendeu? E Verdade, não, mas não tem como. Porque se a gente tiver pressa nesse período de adaptação, você coloca tudo a perder. Você perde a oportunidade que Deus está te dando para tornar o seu animal, né, um carnívoro nato. Mas isso tem que ser feito de uma maneira gradativa. E com supervisão, gente. Acho que esse é o. E com supervisão. A Tati está perguntando, já vou responder logo, como melhorar o nível de ácido clorídrico? Um veterinário ele pode mandar manipular ácido clorídrico, tá? Que é a betaína HCl, na dose certinha para o seu animal, de acordo com o peso dele, de acordo com o caso dele. E a suplementação tem que ser feita durante um tempo, uns meses. Isso. Ó, já mandaram a pergunta aí que tinham me mandado na caixinha. O M. Husky está perguntando se pode dar coxa e sobrecoxa como petisco. Como petisco? Pode. Pode. Cru, né? Cru, acho que a ideia é essa. Então, é aquela questão. Poder pode, mas quem é o seu animal? Ele está apto a digerir tudo isso? Poder pode. Eu mesma, de vez em quando eu compro, até para mim mesmo, que eu adoro fazer tulipa no forno, sabe? Tulipinha. Ai, adoro, adoro. Viciado. Eu acho até que eu vou fazer hoje para o jantar. Às vezes eu compro a tulipinha para mim e sobra 2, 3, eu sempre pego e dou, toma aqui um petisco. Dou a tulipinha para cada uma aqui, sabe? De petisco. Mas elas estão totalmente inseridas na dieta. Acostumadas, né? Estão acostumadas, exato. Pode sim. Ó, outra pergunta me mandaram aqui na caixinha cães com problemas intestinais, de má digestão, má absorção, podem dieta crua ou melhor dieta cozida? Bom, eu recomendo que inicie com a dieta cozida. Eu prefiro. Eu também. Fácil de você tratar, porque, gente, o animal ele não tem a doença, ele não tem problema intestinal e gástrico. Ele está com o problema intestinal e gástrico. Você pode reverter isso, na grande maioria das vezes. Acho que 90% das vezes você consegue reverter isso. Então, assim, você consegue reverter isso mais facilmente com a dieta cozida. Durante um tempo, meses. Depois que você trata o animal, depois que tá tudo certo, é um caso a se pensar passá-lo para crua. Legal. Uma outra pergunta que mandaram aqui. A Kira Kimi. Minha cachorra não aceita legumes. Ela pode comer apenas carne? Então, existe uma modalidade de dieta crua, pessoal, que se chama Raw Meaty Bones, que em português significa ossos carnudos crus. Essa modalidade de dieta, ela tenta reproduzir exatamente, né, a dieta que os cães teriam na natureza. E essa modalidade é composta 100% por proteínas e ossos carnudos, carnes e ossos carnudos, tá? Poder pode.
Mas Mas é um processo, né? é um processo de adaptação do animal, do tutor, e eu recomendo que eu não me sinto, por mais que eu tente reproduzir a dieta dos lobos para os meus animais, eu, Larissa, me sinto mais confortável oferecendo uma porção de legumes diariamente ou algumas vezes na semana. Tá? Mas geralmente eu já atendi alguns animais que preferiram, os tutores, né, no caso, preferiram passar o animal para 100% proteína. Nós passamos, só que eu fiz um premix vitamínico e mineral ali para o animal, entendeu? A parte. Então, para eu ter certeza que aquele animal Que estava tá tudo bem. tendo acesso, exato, estava tendo acesso a todas as vitaminas. Para isso, para um animal realmente passar por uma dieta 100% proteica, Shelly, é preciso que o tutor ele tenha acesso a uma variedade muito grande de proteína. Tá entendendo? E que o animal aceite, né? E Se que o tiver um pouquinho de apetite seletivo, já era. Então, assim, ele tem que oferecer com frequência peixe, principalmente sardinha, tá? Fígado e rim de boi, porque a gente precisa de ter certeza que ele está tendo acesso a tudo. Ele precisa ter acesso que mais? A algumas gorduras, aí algumas partes, alguns cortes de carnes mais gordurosos, para ele ter acesso a uma quantidade boa de lipídio, de ácidos graxos. Então, assim, ele precisa ter realmente acesso a uma grande variedade de proteínas, sabe? E aqui no Brasil, infelizmente, o acesso a fontes diferentes de proteína é muito difícil. Muito difícil. Aqui eu tenho dificuldade aqui até com víscera. Se você começa a colocar coisas muito além do fígado e coração, o pessoal já não acha, né? Sim, Então é complicado mesmo. também. Aqui na minha cidade também, aqui eu até consigo pato, codorna, coelho, até jacaré, carne de jacaré eu consigo. Só que assim, extremamente caro, Começa a ficar não acessível, né? extremamente caro. Então, é aquela questão, se você quer se comprometer a fazer uma dieta estritamente carnívora para o seu animal, você tem que ter disposição e Sim. acesso. E o acesso à proteína, tá? Lá, e uma coisa que você falou que eu acho que a gente não comentou, que é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui no meu Insta, principalmente com as dietas cozidas, é a parte de suplementação. Uhum. Quando a gente faz crua, há necessidade de suplementação? Existe sim. Existe a necessidade de suplementação, sim. Porém, a dieta crua, diferente da cozida, ela requer um pouquinho menos. Ela não é tão exigente em termos de suplementação do que a cozida, tá? Tá. Então, Mesmo com ossos, a com ossos menos ainda, né? Porque menos ainda. a com ossos a gente já tem um item que a gente pode riscar na nossa lista de suplemento, que é o cálcio. Tá? Sim. A gente já risca aí o cálcio. E eu falo eu não falo na variedade de suplementação, eu falo na quantidade, na dosagem. Então, por exemplo, a quantidade de, vamos supor, magnésio que eu suplementaria uma dieta cozida é diferente da quantidade de magnésio que eu vou suplementar numa dieta crua. Porque no... Sim, até porque o cozimento mesmo perde, né? Exato, justamente por esse fato de o alimento cru ele tá na sua forma mais natural possível. A perda que você tem do alimento cozido não torna o alimento um nada, né? Obviamente que não. Mas existe sim uma perda que você tem que repor ali. Por isso que a suplementação Legal. é diferente no quesito dosagem, tá? A Patinhas no Divã é a Carla, querida, que cuida dos meus cães. Ela tá perguntando, mas na natureza existe essa suplementação? É que é diferente, né? Na natureza eles comem a carcaça inteira, né? Exatamente, por isso que eu falei. Se você quiser submeter ao seu animal a uma dieta crua 100% carnívora, você tem que ter acesso a diferentes fontes de proteína. E, inclusive, não só carne e osso carnoso, você tem que ter acesso a partes, assim, realmente vísceras, principalmente. Você vai ter que ter acesso a rim, a fígado, que mais? Que mais aí? Cérebro, Oi? cérebro. Cérebro, o próprio peixe. Peixe, gente, vai ter que estar incluso na dieta do animal pelo menos uma vez na semana, porque se a gente pegar, então, a gente vai lá, vamos supor que a gente coloque uma câmera na cabeça aqui do lobo lá solto na natureza, para você tentar
acompanhar o que ele vai comer durante a semana. Sim. Cada dia ele vai comer uma coisa diferente, né? É sempre variado, né? Vai sempre variar. Pâncreas, aí ela falou, pâncreas também. Isso. Além disso, além de variar a qualidade da proteína, ele também vai variar a quantidade. Nem todo dia ele vai comer. Primeiro que ele não vai comer todos os dias. Todo dia, exatamente. Eu falo isso sempre. Gente, cachorro na natureza não come todo dia. Come todo dia. Ele não come, não adianta. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes, olha, se por um acaso seu animal não quiser comer durante um dia, respeita. Se ele não quer comer, Jejum, né? porque ele precisa fazer aquele jejum. É um jejum que ele está sentindo necessidade de fazer. Sim. Respeita. Passou de 24 horas, e obviamente tem aquela questão de qual animal que está tentando fazer jejum, né? Se é um animal que já tem problemas de saúde e etc. Eu sempre falo, o animal tem que estar bem, né? Tá brincando, tá correndo, tá ativo, não quer comer, beleza, deixa ele no jejum dele. Ficou amuado, ficou meio para baixo e tá no jejum. Esse jejum aí não é sintoma, não é coisa boa. Corre pro veterinário. Mas na natureza ele teria acesso a quantidades diferentes de alimentação. Então um dia ele comer, vamos supor, um coelho inteiro, no dia seguinte ele ia conseguir caçar 3, 4, 5 coelhos, ia comer. Ou uma galinha, ou Ai, como é que é o nome daquele animalzinho, gente? Um cervo? Não, é cervo? Cervo, tem cervo. Não sei se é esse que tu tá pensando. Não é cervo, mas eu queria falar. Eu tenho uma paciente lá na Alemanha, que lá é outra história, né? A dieta crua, lá tem tudo, né? A dieta crua, a BARF, a Raw Mini Bones, na Europa, na Austrália, ela é assim, a mais popular das dietas, né? E lá eles têm acesso à proteína de alce. Tem noção? Proteína de alce. Quando ela falou, não, porque o meu cachorro ele já come a carne de alce. Carne de quê? Aqui tem uma empresa que tem todas essas proteínas, etc. Então, assim, você teria, para você realmente oferecer uma dieta 100% proteica e carnívora, você tem que ter acesso a diferentes fontes proteicas. Não tem jeito. Se você não tiver acesso, ainda assim, você quiser fazer uma dieta 100% proteica, que faça então com uma suplementação à parte. Legal. Tô preocupada com o tempo aqui, acho que o Instagram tá bonzinho com a gente, viu? Tá deixando. Eu acho, Shelly, que a gente deve cair daqui a uns 8, 10 minutos no máximo, porque a gente atrasou. Pra entrar, né? Verdade. Eu vi um monte de comentário aqui da galera da ONG. Deixa eu só agradecer a vocês que estão aqui. Agradeço, fica à vontade. Eu vi várias, o pessoal da ONG entrando. Eu vi várias perguntas legais, gente. Não tá dando tempo da gente responder tudo. Então, fala pro pessoal colocar no campo de pergunta, não? Deixa eu ver. Aqui embaixo, né? Então, eu vou pegando aqui algumas perguntas então para responder, tá? Vai lá, fica à vontade. Você virou a sua câmera, Shelly. Eu tô vendo alguma coisa que não é você. O computador, calma aí. Eu fui passar as perguntas e bati o dedo errado. Vamos lá, voltei. Vamos lá. Dalmata Bela perguntou se cães atópicos podem ser aptos, né, adeptos à dieta crua e com e sem ossos. Pode sim. Numa outra oportunidade a gente fala sobre atopia, mas cães atópicos geralmente ele tem muito mais problema com o ambiente do que com a alimentação em si, tá? A dieta crua com e sem ossos, ela é super recomendada, inclusive, para cães atópicos. Existe, inclusive, vou convidar vocês que deem um pulinho lá no meu site. Tem um lugar cheio de artigos científicos e lá no meio, deve ter uns 40 artigos lá compartilhados para vocês. Tem um artigo lá que avaliou cães atópicos que foram submetidos a dietas cruas e eles tiveram uma melhora significativa, tá? Sim. Muito bom esse estudo, inclusive. Deixa eu ver o que mais que tem. Eu vi uma que perguntaram, mais de uma pessoa falando, se o osso recreativo, depois que oferece, pode guardar. Não recomendo, mas pode. Só que você tem que guardar no congelador. Você tem que manter congelado. Tá? Mas assim, gente, osso recreativo você consegue até de graça no açougue, né? Barato, gente. Joga fora, compra outro. Paga fora. Pega outro, exato.
Se o açougue te cobrar, ele vai cobrar, tipo assim, R$ 3, entendeu? Então, joga fora e compra outro, exato.